Badaró, não tô te ouvindo, hein? Você tá no mudo aí, não? Acho que talvez o problema seja aqui. Estão me ouvindo, gente? Tá melhor agora? Eita, que beleza, hein? Dia de áudio ruim. Acho que agora melhorou o meu, pelo menos. Acho que agora tá me ouvindo. Que eu tô me ouvindo aqui no Face. Acho que agora o meu voltou. Bom, gente, eu tava dando boa noite para vocês, tá? Desculpa aí esses probleminhas com áudio. Mas todo mundo que já tá aí recebeu boa noite. Joaquim, Marisônia, André, Elka, Beth, Patrícia, Lúcia, Rogério, Reinaldo, Edna, boa noite para todos vocês. Jussiane, Renato Manfredi, acho que agora vocês estão me ouvindo. Fala alguma coisa aí, Clóvis, para a gente ver. Silvana, Patrícia, Rosana, já está aqui também. Melhorou, gente? Meu áudio acho que melhorou. Desculpa, gente. É raro, mas às vezes acontece esses probleminhas técnicos aí. Vamos ver.
Agora vocês estão me ouvindo. Clóvis ainda não, eu também não. Não estou ouvindo Clóvis, mas o meu tá aqui. Obrigado, Daniel. Cleusa, boa noite para você. Deixa eu ver. Ah, Lúcia, acontece, né, Lúcia? Lúcia, eu tinha falado, acho que você não ouviu. Espero que você seja melhor, tá? Se cuide aí, viu? Estamos torcendo bastante por você aí. Vamos torcer também bastante pela Lucimar também, né? Que está precisando aí de um apoio nessa parte de saúde. E a gente vai vibrar bastante por ela também. Agora tem duas. Dois casos especiais aí que a gente vai tratar com muito carinho. Um já não é fácil, dois, imagina só. Mas estamos aí, gente. Muita fé em Jesus, principalmente, para a gente conseguir, né? Vamos orar muito, tá? Por vocês. Para quem mais precisar também, estamos aqui sempre na oração. Ó, o Cláudio deu uma saidinha, daqui a pouco ele volta. Não sei se ele vai ter que desconectar o fone dele. Se ficou sem pilha, pode ser pilha, viu? Você tem que pôr para carregar. E o pior é que ele que vai fazer a palestra. Eu não estudei nada para a palestra dele. Então eu vou dar uma acompanhada aqui. Qualquer coisa, eu emendo uma palestra de improviso, não tem problema, né? Dá para fazer aqui. Opa. Tá só eu. Tá só eu. Pior que nem fui eu que abri a sala, deixa eu ver. Vamos, Lúcia, vamos sim, tá? Junto a gente vai alcançar aí nossa seara aqui, nosso grupo. Muita união aqui, muita força para ajudar vocês. Ó, a Luara tá chegando. Oi, Luara. Boa noite para você. Gente, enquanto o Clóvis não vem, vamos fazer uma oraçãozinha de abertura. Nem preparei o texto, porque era ele que ia falar, mas talvez quando ele voltar, ele pode trazer o texto, a gente já vai adiantando aqui. Ele está voltando, vamos ver. Não estou te ouvindo ainda. Tá sem som. Vê se não é o mudo do computador, se o fone está com bateria. Está com bateria. Acho que vai ter que tentar reconectar o fone no microfone, ou desconecta o fone de uma vez e tenta usar o microfone do computador. Desliga o Bluetooth. O que eu tô vendo que você comentou aí. Você tá me ouvindo ainda, certo? Ou caiu os dois? Olha, Ana Cláudia. Boa noite, Ana, para você. É só o Clóvis. Tá bom. Obrigado, Renato. Não, não. Valeu, Daniel. Obrigado. Gente, vocês não acreditam. A gente testa antes de começar. Tava tudo normal. Foi só clicar no transmitir, deu esse BO aí. Não sei o que aconteceu, juro por Deus. No teste tinha sido tudo certo. Coisas da tecnologia, para vocês verem como é que é. Que loucura, né? Tecnologia é uma coisa. Tá aí para ajudar, mas às vezes pega essas peças na gente. Vamos lá então, gente. Vamos para nossa. Vamos fazer uma breve prece aqui. Então vamos solicitar licença ao plano espiritual para que nos apoie nesse momento. Pedir licença para esse momento de abertura, para que possamos fazer mais um evangelho de domingo, um evangelho protegido, um evangelho abençoado, que os irmãozinhos aqui que precisam de vibrações possam receber todo o necessário dentro dessa corrente maravilhosa de irmãos que estamos aqui,
doando o nosso melhor para todos esses nossos queridos amigos, esses nossos irmãos da Seara Bendita de Mestre Jesus, que possamos assistir a palestra, absorver tudo possível, principalmente aquilo que vai nos ajudar a evoluir como espíritos. Então, que possamos absorver o conteúdo da palestra e depois seguiremos para as nossas vibrações de muito amor, muita esperança, muita paz, muita saúde para todo mundo que está precisando e que essas vibrações possam ajudar aí a todas as pessoas, principalmente as pessoas com os nomes no chat, aqui, com os nomes lá na, na sala de cromoterapia, os nomes na caixinha de vibração da recepção. Que assim seja, meus amigos, graças a Deus. Prontinho, abertura realizada para adiantar. Ainda não estou te ouvindo. Não. Você entrou pelo celular? Espera aí. Fala aí, fala aí. Entra pelo celular. Vamos esperar um pouquinho. Vamos para ela entrar pelo celular. Fone com fio, Reinaldo. O meu celular nem aceita mais fone com fio, Reinaldo. Acho que o computador ainda aceita. Mas é USB. É aqueles tipo Madonna, assim, sabe? Que o fone, o microfone, tipo de telemarketing. Fone normal, meu computador também não aceita mais, não. Não estão te ouvindo, ainda não. Entra pelo celular. Você está se ouvindo no celular? Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu não estou te ouvindo ainda. Eu ouço meu som no Facebook aqui. Vamos ver, ele saiu de novo. É... Só mais um minutinho, gente. Por favor, pede um pouquinho de paciência, tá bom? A gente vai ter que. Não sei o que aconteceu. Foi uma loucura. É, o Camadona. É aquele fonezinho assim, ó. Que tem um microfone aqui, igual de telemarketing, sabe? Você já deve ter visto algum filme, alguma coisa aí. Eu uso no trabalho para fazer reunião. Aninha, não sei, porque tá esse negócio de entra e sai, pode te dar uma congeladinha, mas acho que já soltou. Se tiver algum problema aí, me avisa aqui que eu posso tentar ver o que eu posso fazer para melhorar. Ó, a Cida está aqui com a gente também, pediu uma vibração.
E aí, gente, me contem aqui no chat, que eu não consigo falar com vocês. Vocês estão no clima de Natal já? Ontem eu fui lá na Paulista, assisti a passagem do caminhão da Coca-Cola com as crianças, foi tão bonitinho, foi super rápido, pra falar a verdade. Mas foi bonitinho. É, eu acho que eu vou ter que fazer tudo. E a minha árvore, eu sei que tem esse negócio das datas certas da Igreja Católica, mas nós somos espíritas, certo? E eu adoro o Natal, a Mari também, então aqui já montamos a árvore de Natal, já tem luzinha na sacada. Eu não preciso ficar seguindo as datas da Igreja Católica, não. Para mim, eu quero fazer, a gente faz e pronto. Ó, a Marissânia já montou os enfeites dela. Muito bem, Marissa. Mas é que não é todo mundo que liga, né? Gente, o tema da palestra de hoje é ajuda sempre, né? E então a gente talvez possa ir começando aqui. Deixa eu me dar mais um minutinho, eu já pego, a gente já começa conversar mais sobre esse assunto. Eu faço aqui se precisar. Ó, o Clóvis entrou. Alô, tá me ouvindo? Agora estamos te Então, ouvindo, agora sim. tá. Então tá ótimo. Então vamos lá, vai. Você já fez a prece? Já fiz uma abertura improvisada aqui, você pode seguir direto. Tá bom. Bom, pessoal, me perdoem aí a falha do computador aqui, mas estamos ouvindo. Renato tá me ouvindo agora, Renato? Renato colocou que eu estava sem áudio. Agora quero saber se o Renato tá ouvindo. Agora sim? Beleza. Então, vocês me desculpem aí a falha de tecnologia de computador, e vamos então ao que interessa, que é a nossa conversa de hoje, uma conversa interessante sobre o assunto ajuda sempre, né? E nós vamos começar com a lição de hoje, que é uma lição do livro Pão Nosso, ditado pelo Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E nós vamos então falar o seguinte: mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Isso está em Atos, o capítulo 21, o versículo 13. E o Paulo falava então que constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se preparava à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Ou seja, o Paulo em Jerusalém, com Jesus indo a caminho da crucificação, e todos os parceiros dele, todos os companheiros dele, os apóstolos, todos chorando, todos preocupados com o que Paulo com o que estava acontecendo, e sem se preocupar em dar aquela força necessária de oração e de pensamentos positivos, né?
A alma heróica do lutador não para qualquer sombra de hesitação, diz o Emmanuel. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam. E do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Ou seja, nós temos, gente, que estar preparados, estar prontos para as ocorrências da vida, para as pedras que vão surgir da vida. Porque na nossa vida vão surgir pedras, tropeços no caminho. Não pensam vocês que porque somos médiuns, porque somos espíritas, porque somos trabalhadores, que as pedras não vão surgir. E nós não vamos ter dificuldade para suplantar essa dificuldade. Então, temos que ter sempre na nossa frente que a prece, a oração, aquela força que a gente precisa ter para seguir em frente, para ultrapassar as nossas próprias dificuldades, assim como para ajudarmos as demais pessoas que estão no nosso círculo de amizade, no nosso círculo de convivência. Porque se nós não tivéssemos força, nós esmorecermos, todos aqueles que estão ao nosso lado, esperando uma palavra amiga, esperando uma ajuda, um consolo, um suporte emocional, todos eles vão cair também. Muitas vezes, os companheiros esperam que você esteja pronto para falar com eles, para dar-lhes uma palavra amiga. Se a gente vai chorar também, a gente vai se acabar também, como vão ficar então esses irmãos que esperam de nós, de cada um de nós, um caminho melhor para poder seguir nesta direção do Evangelho, do amor, do crescimento? Nós não podemos esquecer que, como espíritas, cristãos, como homens de fé que somos, nós temos que procurar dar o exemplo, né? Jesus chorou no horto quando sozinho, mas em Jerusalém, sobre o peso da cruz, ele roga às mulheres generosas que o amparavam na cessação das lágrimas angustiosas. Por quê? Jesus estava carregando a cruz e muitas senhoras que o acompanhavam estavam a chorar. E ele roga que elas parem com as lágrimas angustiosas. O que ele precisa naquele momento é de oração, é de força para que ele tenha a sustentação. E assim somos todos nós na nossa vida, né? Quando foi na alvorada do surgimento, que aqui fala em ressurreição, mas a gente sabe que foi a aparição, que foi a materialização do Espírito de Jesus, utilizando o ectoplasma ali disponível naquele momento, ele pede para Madalena que é para que ela esclareça o motivo do pranto junto do sepulcro. Por quê? Porque realmente ele estava vivo e ela estava chorando, achando que ele estava morto, quando o espírito nosso é imortal. O nosso espírito vai viver por toda a eternidade e vai caber a cada um de nós seguir o caminho de Jesus e o caminho da evolução a cada dia mais. Nós temos que buscar esta evolução cada dia mais. Não adianta a gente ficar, não, depois eu faço, não, amanhã eu vou começar. Não, o momento de começar é hoje, ajudando sempre aqueles que estão ao nosso lado da melhor maneira possível, né? A lição que nós estamos estudando é significativa para todos nós, para todos os aprendizes, né? Se um ande amado permanece mais tempo sobre a tempestade necessária, a gente não pode se entregar ao desespero inútil. Nós temos é que utilizar a força da nossa fé e a prece de intercessão para pedir a Jesus e aos amigos do plano maior da espiritualidade, as correntes médicas,
de Dr. Bezerra, de Dr. Alberto Seabra, as correntes azuis que trabalham conosco ou que estão no nosso centro espírita, mas que também estão por toda a parte, para que ajudem aquela pessoa. Se a gente cai nos problemas que estão ali presentes e começa a chorar, e começa a se lastimar, o que não vai acontecer com aquela pessoa que está ali em desespero? Vocês imaginam, por exemplo, se a gente fosse deixar a todos aqueles que vêm à nossa casa e a gente vai chorar junto com eles, ao lugar de dizer: força, meus irmãos, força, meus amigos, vamos trabalhar, vamos buscar no plano espiritual, nos trabalhos de tratamento de cura, a cura para os seus males. Vamos obter 100% de cura? Com certeza não. Mas isso vai ser diretamente ligado à atitude, à reforma íntima de cada um daqueles que procuram a casa, ou que procuram Jesus, ou que procuram as correntes médicas. Da mesma forma que quando nós temos os nossos parentes e amigos em sofrimento, eles poderão se curar, mas poderão não se curar, mas a nossa prece, a nossa vibração, nosso amor a eles vai ajudá-los a sustentar a sua dor, a passar a sua prova. Se eles tiverem mérito para suplantar e se curar, eles serão curados pela nossa prece, pelo nosso pedido, pela nossa vibração. Mas se isso não for possível ainda neste momento, pelo menos o alívio das suas dores eles vão ter. O sofrimento que eles têm vai ser diminuído. O sofrimento que eles têm vai ser acalmado e eles vão se sentir melhor. Então a gente sempre tem que lembrar, como nós vamos pedir? Nós vamos sempre pedir para Jesus. Jesus é o nosso médico maior. Ele é que vai nos ajudar. Ele é que vai nos atender. Então, o desespero, o chororô, a nossa tristeza, a nossa depressão, frente aos fatos, sejam nossos pessoais, sejam as doenças ou os problemas de terceiros, sejam esses terceiros nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos amigos, nossos vizinhos, só vai piorar as coisas. O nosso desespero vai trazer espíritos perturbadores para junto daquela casa, junto daquele leito, e vai acabar por precipitar aquele nosso irmão num desespero ainda maior. Ao passo que a nossa rogativa, a nossa prece a Jesus e aos amigos do plano espiritual para ajudar esse nosso irmão necessitado, fará com que ele tenha mais força interior, para que ele tenha mais energia, para que, com as nossas vibrações positivas, os seus guias, mentores espirituais, possam se aproximar dele e dar força e procurar a cura que ele tanto necessita naquele momento. Então vocês veem o quanto é importante a gente estar preparado, a gente estar pronto para servir sempre, para ajudar sempre, que é o nosso tema da nossa palestra de hoje. A gente pode encontrar ainda mais alguns temas também que falam desta ajuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala de bem-aventurados os aflitos. E por que bem-aventurados os aflitos? Aí tem no texto, ele fala, dever-se-á, por fim, as provas do nosso próximo? Deve alguém pôr as provas do nosso próximo quanto ou possa ou deve respeitar os desígnios de Deus e deixar que sigam o seu curso?
Ou seja, a gente encontra uma pessoa necessitada, uma pessoa com fome, ou uma pessoa machucada, ou uma pessoa com uma determinada doença, ou com um determinado grau de enfermidade, e nós vamos pensar conosco mesmo, né? Jamais falaríamos, mas pensar, não, ele está com essa prova em função daquilo que ele fez em encarnações passadas. Então, ele que siga o seu curso e pague pelas suas provações, pelas suas faltas, pelo seu mau plantio de encarnações passadas. E o nosso evangelho vem de encontro a esse tipo de pensamento e diz: já vos tenho dito e repetido muitíssimas vezes, que estáis nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas, de que tudo o que vos sucede é sequência de vossas existências anteriores. São os juros da sua dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, então, pode provocar em determinadas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que pode determinar. Então, pensando do jeito cristão, do jeito amoroso, de ajudar sempre, o que nós vamos pensar? Vamos ajudar sim. Preces de intersecção em favor daquele necessitado que ali está. Não importa se aquele necessitado reencarnou daquele jeito ou teve alguma dificuldade, está tendo alguma dificuldade em função de problemas que ele plantou na encarnação passada. Nós, como cristãos, como aprendizes de Jesus, estamos aqui para buscar fazer o melhor. Aquela expressão do nosso querido Kardec, fora da caridade não há salvação, é perfeita. Nós estamos tentando na Terra buscar a nossa reforma íntima e seria um grande erro a gente estender essa nossa visão, essa visão de que ele plantou errado deve colher aquilo que plantou, quando nós temos a possibilidade e a oportunidade de ajudar aqueles irmãos. O Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal e tal dos vossos irmãos: não irás mais longe. Não irás mais longe? Sabeis que a providência não vos escolheu como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Então não digas, pois, quando vires atingido por um dos vossos irmãos, é a justiça divina que importa que siga seu curso. Diz antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer nesta prova com mais energia, paciência e resignação. Olha que frase perfeita, meus irmãos, para ajuda sempre. Vejamos que meios o Pai misericordioso nos colocou ao alcance para a gente suavizar o sofrimento do meu irmão. Muitas vezes ele não vai ter o mérito para que eu o ajude 100%, para que ele obtenha a cura, ou para que ele saia dessa e siga em frente sem nenhum tropeço, não. Mas, com certeza, eu vou ter nas minhas mãos condições de consolar, condições de amparo material, condições de dar um conselho para ajudar a vencer a prova com que ele se encontra. Com mais energia, com mais paciência, com mais resignação, se não até com a cura. Então, a oportunidade nos é dada. E quanto mais nós sabemos, mais seremos cobrados.
a oportunidade nos é dada. Se a gente buscar ajudar e estender as mãos, receberemos o prêmio. Se a gente deixar passar, fala amanhã eu faço, semana que vem eu faço, seremos cobrados. Porque sabemos que podemos fazer e não o fizemos. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez de ter o mal e substituí-lo pela paz. Talvez seja uma oportunidade de a gente, como médium, como trabalhador da casa espírita, como espírita propriamente dito, mesmo que não com a mediunidade desenvolvida, mas com a oportunidade, sim, de ajudar a todos aqueles que passam à nossa frente e que necessitam. Ajudai-vos, pois, sempre, diz o mestre, mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Ou seja, a gente não está ali para instigar o cara, para cobrar, para julgar, que a gente tem essa mania, né? A gente olha o cara e fala, não, deixa para lá, esse cara está merecendo, porque além do que ele já fez em encarnações passadas que eu não sei, ainda nessa encarnação ele é um cara ruim, ele é um cara que prejudica os outros, ele é um cara mal educado, ele é um cara grosso, então eu não vou nem me preocupar em ajudar, não. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu puder perdoar, eu vou perdoar, porque está nas minhas mãos. Isso não quer dizer que eu tenha que recolher a pessoa dentro da minha casa, que eu tenha que dar a minha cama para ele dormir, não. Não é assim. Mas eu podendo ajudar da minha maneira, que não vá me prejudicar, que não vá me prejudicar a minha família, eu tenho sim, como, entre aspas, né, obrigação de ajudar e buscar fazer a caridade. Ajuda sempre, diz o Mestre Jesus. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Porquanto esse, melhor do que qualquer um, deve compreender a extensão infinita da vontade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem que ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer, que se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. As decisões do Senhor vão se cumprir independente do que a gente fizer, certo? A pessoa tem um karma e ela vai se cumprir. Mas se a gente pode amenizar esse karma, se a gente pode ajudar, se a gente pode amenizar, por que não o fazer? Não é verdade? Quantos lá atrás, em outras encarnações, a gente prejudicou, a gente atrapalhou, a gente deixou de dar de comida, a gente deixou de dar um bom conselho, se não até empurrou ladeira abaixo? E hoje, mesmo sem conhecer exatamente aquela pessoa que passa à nossa frente, nós temos o compromisso de ajudar. Porque vocês não se enganem, aquilo que nos surge de oportunidade de ajudar ao próximo que passa perto de nós, é oportunidade que nós prejudicamos alguém em encarnações passadas e agora a gente vem para ajudar outro alguém, não necessariamente aquele alguém que a gente prejudicou. Porque as nossas provas são assim, a gente pode ter prejudicado 10 lá atrás, mas a gente vem nessa encarnação com a oportunidade de ajudar 10. Se a gente ajudar, ótimo, a gente está pagando aquela dívida dos 10. Se a gente não ajudar os 10, a gente continua com a dívida para trás. Por isso que ele fala ali em cima, que nós estamos aqui pagando os juros da dívida. E o principal, porque nós devemos, a cada dia mais, a cada momento mais, nós devemos estar preocupados, com vontade de colaborar,
de ajudar, de ser amorosos. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em ser considerado o direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida. Não, nós não estamos aqui para isso. Ou seja, não estamos aqui para julgar, né? Não estamos aqui para condenar, não estamos aqui para espicaçar aquele que sofre na nossa frente ou ao nosso redor. Considerai-vos sempre como instrumento para fazer-se cessar aquele sofrimento que ali está. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. Esse texto é do Bernardino, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que texto maravilhoso que traz para nós. Por que a gente deve ajudar? Por que não condenar, não é verdade? Aí nós temos mais 2 complementos que eu vou falar para vocês. A gente vai ter que estender um pouquinho, porque, infelizmente, deu esse problema no computador e eu não consegui entrar no horário certo. Então, vocês me perdoem mais uma vez. Mas eu gostaria de comentar com vocês mais esses 2 trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles é: buscai e achareis, no capítulo 25. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E diz o nosso Evangelho. Esse trecho do Evangelho, ele está dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, também assinado por um Espírito Protetor. Não estou com o nome dele aqui. Mas, de qualquer jeito, vocês podem pesquisar no capítulo 25, em Buscai e Achareis. Pedi e vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Portanto, quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Então, o que é? Que porta nós vamos bater? Nós vamos bater na porta do plano espiritual? De que jeito? Com as nossas orações, com as nossas rogativas. Porque orações, vocês sabem, nós temos 3 tipos de orações. A oração em que a gente roga, pede e busca e achar para nós mesmos. A prece de intercessão que pedimos pelos outros, de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa crença, de acordo com o nosso amor. E por fim, aquela que a gente nunca lembra de fazer, que é a prece de agradecimento. Quando a gente consegue uma cura para nós ou para alguém, um benefício para nós ou para alguém que nos cerca, a gente lembrar de levar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, aos amigos do plano maior da espiritualidade e agradecer por aquilo que nós conseguimos ou que Ele nos permitiu que com a nossa ajuda fosse obtida. Por isso ele fala: batei a porta e se vos abrirá. Portanto, quem recebe e quem procura, acha. Se a gente procurar Jesus, a fé, bom, mas Jesus não vai me atender porque ele é o governador, ele está lá em cima? Não, provavelmente não. Mas quem vai nos atender são os enviados dele. A prece chega até o mundo espiritual, e no mundo espiritual vai ser designado um grupo de espíritos com muito amor, com muito boa vontade, em função, obviamente, da nossa fé, da nossa prece, da nossa certeza de que estamos elevando o nosso pensamento ao alto. E serão designados espíritos para vir nos atender, nos ajudar, porque nós temos a fé no mundo espiritual, em Jesus, e estamos pedindo a ajuda através da prece, através da nossa fé.
Por isso que a gente sempre fala que a reforma íntima e a caridade andam ali juntos, ó. Não adianta só a caridade, nem adianta só a fé. Juntos, reforma íntima. Para quê? Para a gente ter o mérito de pedir e obter. Então, reforma íntima e a caridade. Reforma íntima e caridade. E nós vamos seguir puxando a carroça do nosso progresso rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Acho que muitos de vocês, mais o pessoal mais antigo, já ouviu falar que a carroça não anda quando um burro puxa para um lado e um para o outro, ou o cavalo puxa para um lado e o outro para o outro, não é verdade? Que os dois têm que puxar certinhos na mesma direção para que aquela carroça possa andar e dar o melhor rendimento no trajeto proposto. Mas, no nosso caso especificamente, seres humanos encarnados, espíritos em evolução, é fundamental que essa carroça da caridade e da reforma íntima andem juntos. E aí diz o nosso texto: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem. Portanto, se a gente pedir com vontade, com certeza, vamos obter, vamos achar. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é analógica a esta a outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu se ajudará. Como que nós vamos nos ajudar a nós mesmos? Buscando a reforma íntima. Buscando procurar seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus. E o exemplo dele o que é? Amor e caridade. Amor e ajuda sempre. Esse foi o exemplo dele. O princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, portanto, o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimento, dos meios de se preservar, das intempéries e se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Portanto, é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece. O moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. O alimento espiritual vem, obviamente, com a nossa fé. E a cada dia mais a gente buscando a nossa reforma íntima, a gente vai evoluir. E assim o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles. O progresso para cada um realiza individualmente no curso da vida. Então, como poderia a humanidade progredir sem a pré-existência, sem a resistência, né? Sem a reencarnação da alma, né?
Se as almas fossem todos os dias para não voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com elementos primitivos e não teria nada de progresso. Se Deus houvesse isentado do trabalho o corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso que lhe fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira será filhos das tuas obras, terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Vocês veem que interessante esse parágrafo? Tem muita gente que fala: pô, eu queria viver aposentado, eu queria não fazer nada. Aí vem a resposta aqui. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Pega aquele... Eu conheço algumas pessoas que se aposentaram e que querem só ficar em casa, sem fazer nada. Só assistindo televisão. Só sentado na sua poltrona favorita. O que acontece? Começam a perder a noção dos movimentos. Começa a perder o seu equilíbrio. Começa a perder até a disposição para levantar da cadeira, para ir comer, para ir se alimentar. Por isso que Deus não isentou o homem do trabalho e deu ao homem a necessidade do trabalho para que ele trabalhe e produzirás. Do mesmo jeito, o nosso pensamento. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância. Como é que a gente ia progredir se a gente não precisa da cabeça? Se a gente segue um dia atrás do outro, tem ali a comida, tem ali os benefícios da água, tem ali outros benefícios, tem a roupa, tem o sol, tem... Como é que vai progredir? Para que a gente vai usar a inteligência para fazer alguma coisa se a gente tem tudo na mão? Todo o nosso progresso está ali parado porque nós não temos motivo para que a gente, incentivo para que a gente procure se melhorar. Então, o espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez de trabalho uma necessidade. Ele disse: procure e acharás. Desta maneira serás filhos das suas obras. Exatamente. Se a gente faz, se a gente melhora, se a gente tem a reforma íntima, nós seremos filhos das nossas obras. E é o que nós vamos apresentar no mundo espiritual. Porque daqui nada se leva. Como diz um amigo meu, o gachão não tem gavetas, a gente não vai levar nada para o mundo espiritual, a não ser as nossas boas obras. A não ser ajuda sempre. E o resultado dessa ajuda sempre, a que nós vamos ajudar aqueles que cruzam pelo nosso caminho e que nos é dada a oportunidade por Deus de ajudar. Desta maneira serás filho das suas obras, e terá delas o mérito, e serás recompensado de acordo com o que acha feito. Se não fizermos nada, não vamos progredir, não vamos andar um passo. Ou seja, vamos voltar na próxima encarnação para voltar a fazer tudo que a gente tinha que ter feito nessa e que não fizemos. Então, em virtude desses princípios que a gente acabou de falar, é que os espíritos não acorrem a poupar do homem ao trabalho nas pesquisas, nos nossos karmas, as nossas dívidas, e eles não vão passar por nós aquilo que nós temos que passar e não vão aliviar do nosso caminho aquilo que nós temos que passar. De jeito nenhum. Eles nem podem interferir no nosso livre-arbítrio. É por isso que quando a gente fica
perturbado, a gente fica obsediado. Os nossos guias espirituais e mentores não podem ir lá e vamos tirar daqui esses espíritos, vamos deixar o Clóvis ali bonzinho, seguir a sua vida. Não, não tem essa. Porque se eu fiquei perturbado, se eu fiquei obsediado, é função da minha forma de pensar, da minha forma de raciocinar, das minhas atitudes. E se isso ocorre pelo meu livre-arbítrio, eles não podem interferir no meu livre-arbítrio. Portanto, vão deixar que eu siga a minha vida com aqueles obsessores a que eu mesmo dei guarida, aqueles obsessores a que eu mesmo busquei trazer para perto de mim. Vocês conseguem entender o quão magnânimo é o nosso Mestre Jesus, o mundo espiritual e as leis de evolução que cada um de nós vai passar? Então, é importante que a gente guarde esses princípios. Então, em virtude desses princípios, que os espíritos acorrem a poupar o homem do trabalho e das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar para apanhar, nem mesmo de pensar. Então, temos que trabalhar, temos que buscar melhorar-nos. Anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiserdes empregar. Então, eles vão sim nos dar apoio, nos dar força, desde que a gente ore, peça e esteja com o pensamento buscando ajuda. Senão, como a gente diz, te vira sozinho. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedis assistência aos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias, todos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança, fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e às quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, gente, é assim. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, bati e abre-ser-vos-á. Muito importante que a gente lembre. Fora da caridade não há salvação. Ajudarmos ao próximo é fundamental para a nossa vida. Bom, e antes de eu passar a bola para o Thales, para que ele faça as vibrações, eu vou pedir para vocês que a gente faça conjuntamente uma vibração muito especial pela Lucimar, que é a nossa companheira de trabalho, que está com câncer gravíssimo e passou por uma cirurgia hoje no cérebro para tirar 2 nódulos e está na UTI internada. E os médicos não têm menor interesse, menor condição de saber como ela vai acordar, como ela vai falar. Então eu vou pedir aqui para vocês que nesse minutinho a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre. E busquemos colocar a mão de Jesus na cabeça da Lucimar, lá na UTI onde ela está,
para que ela receba muita energia, muito fortalecimento, muita paz, muito equilíbrio. Que as correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, possam ajudá-la com todo o amor, com todo o carinho possível para a restauração do cérebro, para a restauração das suas condições neurológicas, para que ela siga em frente na sua jornada aqui no nosso convívio. Que Deus Pai abençoe, que Deus Pai ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou passar a bola para o Thales. O Thales vai. Né, Thales? Deixa eu pôr você aqui. Pronto. Tá me ouvindo? Aí. Foi um perrengue esse computador hoje, hein, Thales? Você tá me ouvindo, certo? Eu estou te ouvindo, certo. Estou te ouvindo e estou te vendo bem. Vamos lá. Tá bom? Ótimo. Então, eu vou deixar você aqui. Eu vou ficar aqui só no cantinho, esperando você acabar. Depois a gente volta a fazer o encerramento junto, tá bom? Maravilha, obrigado, viu? Vamos lá, meus amigos, no adiantar da hora. Já fizemos uma vibração especial para a Lucimar, que está precisando tanto. Então, vamos complementar com as nossas vibrações mais amplas. Vamos, então, fechando nossos olhos, nos acomodando confortavelmente, onde estivermos, e elevar novamente nosso pensamento ao alto. Vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial, possam encerrar os conflitos armados, principalmente nas regiões ali de Israel, Hamas, né? Já temos um cessar-fogo, que ele possa ser duradouro, e possam haver o cessar-fogo também, né, entre Rússia e Ucrânia. Estamos caminhando para isso. E vamos vibrar também pelos outros países em conflitos internos, países de guerra civil. Vamos vibrar agora, então, meus irmãos, pelo nosso país, pelo Brasil, que os dirigentes das esferas federal, estadual, municipal, possam governar pela maioria da população, executando, né, cumprindo as ações a favor da população brasileira, da evolução do nosso país, para que nós possamos nos tornar um país desenvolvido, um país sem fome, um país com mais educação, mais saúde, principalmente mais segurança. Possamos ali caminhar no caminho correto para um país de desenvolvimento, para um país desenvolvido. Vamos vibrar agora, então, pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas delegacias, pelas prisões, para aqueles irmãozinhos que estão cumprindo pena, que possam receber Jesus no coração, possam se arrepender de seus erros, cumprir suas penas perante a lei dos homens e voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos idosos, por aqueles irmãozinhos que estão aproveitando seus últimos anos de vida, aqueles que requerem mais cuidados. Vamos vibrar por esses irmãozinhos idosos, que possam gozar de seus últimos anos de vida com a melhor saúde possível e aproveitem seus momentos aí. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças, que elas têm a oportunidade de crescer, se desenvolver e se tornarem pessoas de bem, frequentar a escola e ter a oportunidade
de terem um emprego e melhorarem suas condições de vida e de suas famílias, se tornando homens de bem. Vamos orar agora pelos nossos irmãozinhos enfermos, pelos hospitais, pelas casas de saúde, aqueles irmãozinhos que estão acamados, estão passando por cirurgia, ou que irão passar por cirurgia também. Vamos orar por todos os irmãozinhos que precisam de mais saúde. Vamos orar agora, então, pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. E aqueles irmãozinhos que precisem, aceitem o tratamento ofertado, aceitem passar por uma clínica de reabilitação, se necessário. Vamos orar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua. Que eles têm oportunidade de um prato de comida, têm oportunidade de uma cama, têm oportunidade de um banho, têm oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles possam ser acolhidos, resgatados dessa dura vida de morador de rua. Vamos orar pelas ONGs, pelos albergues que os acolhem. E que esses irmãozinhos possam, o mais brevemente possível, deixar essa dura vida de morador de rua. Vamos orar agora para os nossos irmãozinhos com os nomes aqui no chat. Para aqueles irmãozinhos com os nomes nas caixinhas de vibração da recepção e da sala de cromoterapia. Vamos orar também pelos nossos irmãozinhos com doenças crônicas, aqueles casos mais graves. Irmãozinhos que têm doenças sem cura, autoimune, Alzheimer, Parkinson. Irmãozinhos com pressão alta, colesterol alto, diabetes. Irmãozinhos com HIV positivo. Vamos orar também pelos nossos irmãozinhos com câncer. Estamos com casos desafiadores, mas temos muita fé, muita oração de que todos serão curados. São casos mais graves. Vamos orar também para aqueles irmãozinhos com pressão alta, problemas de locomoção, dores nas costas, problemas nas juntas, artrite, artrose, irmãozinhos com problemas emocionais, depressão, ansiedade excessiva, síndrome do pânico. Vamos orar também por aqueles irmãozinhos com outras doenças crônicas, que eles possam receber o melhor tratamento, para que eles possam ter seus efeitos colaterais amenizados. Vamos também vibrar pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças, que os grupos de busca possam resgatá-los e levá-los de volta à convivência com seus familiares. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desencarnados, aqueles que já não estão aqui no plano terrestre e nós iremos encontrar em breve no plano espiritual. Que esses irmãozinhos que estão precisando possam ser resgatados, aqueles que estão no umbral, aqueles que possam estar no Vale dos Suicidas, que às vezes se esquecem de orar devido a essa dificuldade. Estamos aqui orando por eles, pedindo a intercessão do plano espiritual junto ao Mestre Jesus, para que esses irmãozinhos possam ser resgatados. Vamos vibrar também agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles que nós queremos tão bem, aqueles que nos querem tão bem, e que estão precisando de mais saúde, aqueles irmãozinhos que estão precisando de um novo emprego. Vamos vibrar também agora pela nossa casa, que a luz branca de Mestre Jesus possa entrar em todos os cômodos, e limpando e higienizando todos os ambientes da nossa residência, para que a nossa casa, nosso lar, cada dia mais, seja mais próximo de se tornar um lar de Mestre Jesus, dentro da seara bendita do Mestre Jesus. E vamos agora pedir uma vibração especial por nós mesmos, para que nós possamos ter uma semana abençoada, protegida, para que possamos ter nossos males curados, que possamos receber o milagre da cura, que possamos passar pelos tratamentos adequados, para que os nossos médicos e enfermeiros possam nos fazer
o melhor tratamento, o tratamento mais seguro, com maior índice de cura, para que possamos estar o mais brevemente possível livre dos nossos malefícios. E agora, meus irmãos, vamos agradecer. Agradecer a todas as correntes que conosco trabalham nesses dias de vibração, de oração, de evangelho. Corrente azul, corrente dos egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente dos hindus, corrente dos franciscanos, dos médicos e dos enfermeiros, corrente das moças, corrente das crianças e todas as outras correntes que conosco trabalham. Que Jesus possa abençoar a todos e que assim seja. Bom, meus amigos, eu estava em vibração. O Cláudio está aqui voltando. Vamos lá. Obrigado. Estão me ouvindo? Tudo em ordem? Está me ouvindo? Tudo em ordem. Então tá bom. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do Thales, a paciência de vocês. Peço mais uma vez perdão pelos erros técnicos aqui e que da próxima vez, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Uma ótima semana para vocês, de trabalho, de energias, de paz e de amor para todos vocês. Que Deus os abençoe, uma excelente semana e um beijo para vocês. Um beijo, meus amigos, excelente semana, abençoada e protegida a todos.